O Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 13. Nós vamos dar continuidade à nossa nova série, Vida Frutífera, justamente tendo essa preocupação em frutificar para a glória de Deus. O que é frutificar? O que é uma vida corandel ou uma vida diante de Deus? Uma vida abundante. A vivência da nova vida proposta por Cristo Jesus. Portanto, essa série visa isso. Nós vamos tratar ainda, à luz de Gálatas, capítulo 5, que fala a respeito do fruto do Espírito. E essas 3 lições iniciais são introdutórias. Nós já tivemos 2 lições e hoje a 3ª lição introdutória a essa temática do fruto do Espírito. Então, peço que você deixe sua Bíblia em João, capítulo 13, verso 1 ao 20. Nós faremos a leitura logo desse trecho das Escrituras. Antes, porém, eu quero fazer aqui algumas considerações. Uma vida frutífera, em todos os aspectos, uma vida que faz diferença, quando eu penso em fruto, é preciso definir o que é frutificar. Em alguns cenários cristãos, alguns contextos cristãos, o frutificar é, entre aspas, tá? Você ganhar vidas para Jesus. Frutificar seria meramente isso. Você evangelizar e vidas se renderem a Cristo. Isso não é frutificar. Isso é pregar o Evangelho. Isso não é frutificar. O frutificar está muito além disso. É um comprometimento pessoal com o Evangelho. É manifestar frutos do reino em tudo aquilo que nós fazemos. Seja em nossos relacionamentos, principalmente essa questão dos relacionamentos. O fruto do Espírito é percebido aí. É percebido nesses relacionamentos interpessoais, nos meus negócios, no meu caráter, na minha conduta. Então, há um comprometimento com o Evangelho. Essa diferença precisa ser bem salientada. A vida frutífera é reflexo de saúde e de crescimento. Há um crescimento. É possível um cristão não crescer. É possível você ser um crente de verdade e não crescer. Sofrer de uma espécie de raquitismo espiritual. A pessoa anda em círculos a vida inteira, ela lida com os mesmos problemas e ela não consegue experimentar algo mais, porque ela está lidando com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Isso é possível de acontecer, esse fenômeno é possível de acontecer. Um crescimento retardado ou sequer um crescimento. Mas a Bíblia, na sua integralidade, especialmente o Novo Testamento, fala de um crescer, de uma ordem, de um mandato de Deus para que nós cresçamos, para que nós nos preocupemos com isso, para que haja uma avaliação sincera e honesta, se de fato nós temos crescido na fé. Esse fenômeno é tão visível na igreja que às vezes você vê pessoas que estão na igreja há muitos anos lidando com os mesmos problemas. Eu acho curioso que às vezes as pessoas chegam para tratar dos problemas e dizem, pastor, mas de novo, né? O senhor deve estar cansado disso, né? Eu falo, não, eu não estou cansado. Porque como pastor tem essa percepção que tem pessoas que crescem mais rápido e pessoas que não crescem mais rápido. E Paulo fala disso aos Coríntios, ele diz, olha, aqueles que são fortes na fé e aqueles que são fracos na fé. Aqueles que ainda não desenvolveram o tanto que precisariam estar desenvolvendo. Não é que chegaram num ponto, eles precisam sempre crescer, sempre desenvolver. Então, a vida frutífera é reflexo de saúde e de crescimento espiritual. O nosso grande modelo para a produtividade, nas considerações do Bridges, é o próprio Deus. Porque Deus, quando cria todas as coisas, Ele manifesta graça, Ele manifesta a misericórdia, Ele manifesta a compaixão, Ele manifesta amor desprendido, contracondicional. Então, Ele é o nosso grande exemplo. Deus manifesta poder. E uma das questões que não estão na Bíblia, mas que fala muita atualidade, se você pensar, Deus manifesta criatividade.
Criatividade é uma palavra que não existe nas Escrituras, mas que implicitamente está presente em tudo aquilo que Deus fez. Criatividade. Se você parar um pouco para analisar a criação, você vai ver árvores grandes, árvores pequenas, os bonsais. Você vai ver animais gigantescos, enormes, complexos e seres microscópicos, também complexos. Você vai ver uma diversidade tremenda. Aqui na igreja você vê uma diversidade, pessoas de diversos tamanhos, cores, tipos. Ou seja, no ato da criação, Deus é o grande modelo de criatividade, de produtividade. Mas perceba que Deus nos deu uma ordem clara, que nós chamamos de mandato cultural, que é crescei-vos e multiplicai-vos. Esse multiplicar não está restrita à ideia de ter muitos filhos. Obviamente que naquele primeiro momento era isso mesmo, era ter muito filho. Mas esse multiplicar transcende essa concepção. É justamente frutificar na boa criação de Deus, usar essa obra-prima para a glória de Deus, para o crescimento, para o desenvolvimento da sociedade. E notem, é sempre importante ressaltar essa percepção teológica, que a nossa vida como humanidade começa num jardim, um belíssimo jardim chamado Éden. Jardim de delícias, ou local de delícias. É isso que significa Éden, um local de delícias. A vida humana começa num jardim, mas a consumação da vida humana, o seu ápice, a sua eternidade vai ser aonde? Numa cidade chamada Nova Jerusalém. Foi o que João viu. João viu essa cidade descendo do céu. Ou seja, nós não voltaremos para um jardim. Pressupõe que tudo aquilo que o homem desenvolveu ao longo desses milênios, de alguma forma vai ter uma continuidade. Eu não sei como vai ser, tá? E eu não quero aqui conjecturar aquilo que a Bíblia não diz. Depois a gente pode ficar ali sonhando, se você quiser, pastor, talvez aconteça isso, mas isso é fora de púlpito e de estudo. Eu não quero aqui dizer o que vai acontecer, porque a Bíblia não diz exatamente. Mas a Bíblia dá algumas pistas. Nós voltaremos para uma cidade. Então veja a importância desse mandato cultural que não se restringe apenas à questão biológica, mas há uma produtividade por meio dos traços do caráter cristão. E o caráter cristão está vinculado ao fato de que somos coparticipantes da natureza divina. Nós precisamos ser iguais a Jesus. Jesus é o nosso maior modelo. Sabemos que quem produz esse fruto, e o fruto é dele, é o Espírito Santo. E também, irmãos, é importante dizer, não são frutos do Espírito, que é outro equívoco. A Bíblia fala de fruto, que tem vários elementos, ele é composto por vários elementos, não são frutos, mas é um fruto só que contém todos aqueles elementos que nós vamos tratar ao longo dos próximos meses. Sabemos que o Espírito Santo é quem produz esse fruto, mas cabe a nós a obediência, sempre a nós obediência. O amor é um mandamento, alegrai-vos é um mandamento. Não é quando eu estou sentindo alegria. Puxa, hoje eu estou feliz, eu vou ficar rindo. Isso não é alegria. A alegria é um mandamento, é você lutar contra a tristeza, lutar contra a murmuração, lutar contra o descontentamento. Isso é alegria, tendo a consciência de quem é Deus, das dádivas que Ele tem feito para com a sua vida. Se nós pararmos para pensar apenas um pouco, não muito, no que Deus tem feito, as dádivas são enormes. Só o fato de você conseguir sentir o gosto da comida já é uma dádiva. Por conta da Covid eu perdi o paladar, recuperei e agora eu estou com gosto amargo na boca. Tudo está ruim. A gente só valoriza as dádivas de Deus quando nós as perdemos. Infelizmente.
Então, se você parar para pensar um pouco naquilo que Deus tem feito, só a saúde já é motivo mais do que suficiente para você se alegrar no Senhor. E mesmo que não tenha saúde, a salvação, a convicção de que partindo desse mundo você vai estar com o Senhor, isso deve te alegrar grandemente. Crentes moribundos, conscientes dessa verdade cristã, eu já vi crentes moribundos, desenganados pela medicina, se alegrarem no Senhor. E você diz, meu Deus, como que isso é possível? A pessoa vai morrer daqui uns meses. Pela ótica médica, ela vai morrer. Se Deus não intervir, não fizer um milagre, ela vai morrer. E a pessoa diariamente se alegra no Senhor, é visitada pelo Senhor, recebe a presença do Senhor. Então, meus irmãos, é o Espírito Santo quem produz esse fruto. Mas cabe a nós a obediência. Estamos nas lições introdutórias ao fruto do Espírito. Sabemos que as virtudes cristãs não se limitam à lista paulina de Gálatas capítulo 5. Poderia ser acrescido, como diz o Jerry Bridges, a santidade, a humildade, que é o que nós vamos tratar hoje, e a humildade é como se fosse um cinturão que prende todas as outras virtudes, que conecta todas as outras virtudes. Elas pressupõem humildade. Por isso que um cristão soberbo é uma aberração. Não frutifica nada, absolutamente. Um cristão orgulhoso, arrogante, cheio de si, não vai amar ninguém, não vai se alegrar, vai ser uma pessoa amarga, não vai manifestar bondade, não vai ser uma pessoa longânima, e daí por diante. Por isso que a Bíblia fala que a prepotência, a arrogância é o início da queda. Está anunciando a queda, ou seja, que não tem vida. Está na lama. Então, poderíamos acrescentar a santidade, humildade, a compaixão, o contentamento, que é um dos problemas da nossa atualidade. Eu creio que isso aqui deve ser alvo de estudos também aqui na nossa escola dominical. A gratidão, respeito, sinceridade, perseverança, entre outras virtudes que nós poderíamos citar aqui. Mas o fruto do Espírito é um excelente pontapé inicial na direção de se apropriar e expressar esse caráter do Senhor. E na primeira lição nós falamos sobre mental e emocionalmente encarnar o caráter de Deus, ou seja, assumir as virtudes cristãs passa pela consagração de todas as ações para a glorificação do nome de Deus. Quando eu assumo o caráter de Deus, eu penso, será que isso que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Está exaltando o nome de Deus? Isso nós vimos na primeira lição. Nós vimos também que Deus nos capacita para a frutificação. É Deus quem nos frutifica. É Deus quem nos molda, é Deus quem nos trata. Vimos também que precisamos desenvolver e exibir uma vida transformada. Isso é necessário. Isso é necessário. As pessoas vão ver se há cristianismo em nós pelo fruto que é manifesto. Então isso é necessário. Quando no conselho nós recebemos nomes de candidatos ao diaconato, ao presbiterato, avalia-se com muita profundidade se esse irmão tem fruto de vida cristã. Se não é um neófito, se é estourado, como é que você vai colocar um irmão pavio curto para ser um diácono no estacionamento? Você vai arrumar um problema sério. Primeiro plantão que ele fizer. Quando se pensa em trazer um pastor, procura-se todas as referências possíveis. Ainda mais se for desconhecido. Tem conselhos que puxam até ficha criminal. Não, vou olhar aqui no TJDFT, que é alguma coisa, né? Puxa toda a ficha do sujeito. E isso é importante ser feito. Teve um pastor que foi para uma igreja, chegou na igreja, e aí ele começou a pastorear a igreja, primeiro ano de pastorado. Aí teve um dia que ele pregou à noite, aí já foi uma pregação meio estranha, porque a pregação seria o testemunho dele. Aí eu já achei aquele esquisito, fiquei sabendo do caso, não vi, fiquei sabendo. E aí o pastor foi contar o testemunho, que ele foi um assaltante de banco, que matou uma pessoa, que foi preso,
ficou um tempo preso, depois de preso ele fez o seminário e se tornou pastor. Não tem nenhum problema ele ter passado por uma experiência dessa, ter se arrependido, ter se tornado um ministro. Eu não vejo problema. Mas vejo o espanto da igreja. A igreja ficou espantada. E ele contou isso como uma vantagem. É aqueles testemunhos que a pessoa conta todas as tragédias. Aí eu me converti e me tornei um crente. O cristianismo é um capítulo meio opaco e apagado da vida dela. E o pior não foi isso, não. Teve um outro pastor que ouviu que ele contou o testemunho e chamou ele para contar o testemunho na igreja dele. Falei, gente, mas é um pessoal sem noção mesmo. Mas notem que é importantíssimo desenvolver uma vida cristã transformada. Transformada pelo Evangelho. Por isso que nós, quando avaliamos candidatos, avaliamos tudo. Tudo que é possível. Todas as referências possíveis e referências confiáveis. Isentas, que vão dizer a verdade. Eu sempre que vou indicar alguém, eu falo a verdade. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou extremamente sincero. Às vezes um sincericídio. Já não fiquei bem por conta disso. Mas eu prefiro ser transparente do que ficar ali enganando e... não é bem assim, vamos dar uma ajeitada aqui não. Eu prefiro ser sincero, é isso aqui, ó. Eu acho que eu seria um péssimo vendedor. Porque se eu fosse vender um produto e dissesse, você tem um produto? Não tenho. Quer dizer, não tenho. O que você acha do produto? Aí pronto, eu não venderia nada. Então, irmãos, é preciso pesquisar e descobrir para saber se há fruto. E é pelo fruto que a gente vai conhecer a árvore, é o que a Bíblia ensina. Nós vimos também na primeira lição ainda, sobre assumir o caráter de Deus, que esse desenvolvimento é progressivo e ele vai alcançar seu êxito com o corpo já glorificado. Então não existe ninguém perfeito. Você vê as imperfeições, mas aquela pessoa está lutando, aquela pessoa está avançando, aquela pessoa está crescendo, ela está desenvolvendo. Então não existe ninguém perfeito. Na segunda lição da semana passada, nós estudamos a respeito da devoção a Deus, que é basicamente integrada por 3 elementos. Primeiro é o temor, o amor e o desejo por Deus. O temor, como diz o Bridges, é a alma da piedade. Somente o cristão que teme a Deus pode apreciar verdadeiramente o amor dele. Quem não teme a Deus não consegue compreender a dimensão desse amor. Não é questão só de sentir, estou sentindo que Deus está me amando. Não. Quando você teme a Deus, você tem uma noção de quem é esse Deus na sua santidade, no seu poder, no seu juízo, especialmente o juízo. Os crentes de outrora temiam muito o juízo. Nesse sentido, os pentecostais estavam, não sei hoje como é que está o cenário pentecostal, mas as poucas vezes que eu estive em cultos pentecostais que eu ouvi sermões assim, eu saía da igreja com medo. Com medo de Deus, não era nem do pregador, era com medo de Deus. A maneira como eles descreviam o juízo, a condenação, era algo que dava medo. E o temor é uma mistura de medo com consciência de quem é Deus. Por isso que Eclesiastes capítulo 5 vai fazer muito sentido. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não é só no sentido de, reverência. Não, mas eu estou diante de um Deus santo. Estou diante de um Deus poderoso. Eu estou diante de um Deus que está muito além do mundo pequeno que eu vivo. Ele é Senhor do universo. De todo o vasto universo, como diz a ciência, de todo o infinito universo. Nós sabemos que ele não é infinito. Infinito é Deus. Não existe nenhuma criação de Deus que seja infinita. Só ele é infinito. Mas para a ciência, com as suas limitações, ainda é algo infinito, com não sei quantas galáxias. Deus é Senhor de tudo isso. Deus é Senhor do mundo, Deus é juiz de toda a terra, Deus odeia o pecado. Quando nós temos essa consciência, irmãos, aí nós vamos ter um temor
Aí nós vamos compreender a dimensão desse amor, o que esse amor teve que superar para nos alcançar no século 21. Quantas barreiras não foram derrubadas? A grandeza e a magnitude do amor de Deus só é compreendida quando nós temos o temor dele no nosso coração. E veja, um verso que eu estudei muito, Salmo 25, um verso que sempre me chamou muito a atenção. Olha, percebam aqui, Salmo 25, verso 14, nos diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Esse é um verso que tem que ser grifado e tem que ser meditado. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que sabem da grandeza e do poder dele, e da capacidade dele de destruir o mundo num piscar de olhos, do ódio que ele tem em relação ao pecado. Então, o temor é uma mistura de medo com reverência, com consciência, porque o medo geralmente é irracional. O medo é irracional. Se eu soltar uma barata aqui, eu tenho certeza que a maioria das irmãs vão correr. Tem alguns homens também. Já vi homens com fobia de barata, homens que matam animais na selva, mas que têm medo de uma barata. E, gente, mas é uma barata. E aí a desculpa para os que têm esse medo irracional da barata é que a barata é nojenta. Geralmente falam isso. Não é porque é nojento, eu não consigo nem olhar. Mas vocês percebem como o medo é irracional? A barata nem enxerga, a barata está indo na sua direção, você diz, a barata vai me pegar. Aí a pessoa corre, a pessoa foge, doida. Tem gente que quebra a perna, que se machuca por causa de um inseto, de um rato. O medo geralmente é irracional, ele trava o raciocínio. Por isso que não é medo de Deus. Não é nesse sentido, é pelo contrário, o temor libera o raciocínio. O temor tem esse receio em relação a Deus, tem esse cuidado, mas sabe diante de quem está. E é isso que gera esse temor no coração, esse santo temor. Então, para haver amor, para perceber esse amor de Deus é necessário temor. Então, enxerga-se o infinito abismo entre um Deus santo e uma criatura pecadora. Eu já contei para os irmãos o famoso, afamado sermão pregado por Jonathan Edwards, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards foi um dos maiores pregadores dos últimos séculos. Norte-americano, pregador batista. Não pelo fato de ser batista, mas pelo fato de ser um homem de Deus. Um homem, assim, com conhecimento absurdo. E Jonathan Edwards, quando pregou esse sermão, ele não usou de nenhuma técnica de oratória. Ele não usou de uma voz mais fina, de uma voz mais grossa, de caminhar no púlpito, de desligar a luz, de sentar, ele não usou nada disso. Sabe o que Jonathan Edwards fez? Apenas leu. De forma monotônica. Aquele sermão que você dorme, sabe? Você viu, o pregador começa a... Vem o Satanás, faz um cafuné e você acaba dormindo. Então, é mais ou menos isso. Ele apenas leu o sermão. Ele não usou de nenhuma técnica. E a história conta que quando Jonathan Edwards terminou de ler aquele sermão, as pessoas se agarravam nas paredes do templo, desesperadas, chorando, e dizendo assim, eu estou condenado, porque Deus é muito santo, Deus é muito tremendo, Deus é muito grande, eu sou miserável. É esse temor. É esse temor que a Bíblia está falando aqui. É esse reconhecimento dessa diferença abismal entre esse Deus santo e nós, pecadores. E o amor que forma, e é exatamente o amor que vai formar uma ponte nesse abismo. Uma ponte segura para você passar e ter comunhão com Deus. E a genuína piedade, que foi o último tópico tratado na lição passada, engaja aí os afetos mais profundos dos nossos corações.
Então perceba que o nosso coração é inclinado a Deus, a amar a Deus, as coisas de Deus, aquilo que Ele gosta. Naturalmente nós odiamos o que Deus gosta. O pecado gera essa rebeldia em nossos corações. Eu conheço pessoas ímpias que passam mal com oração. Se você for orar por elas, elas começam a passar mal, elas não se sentem bem, não gostam de cânticos, não gostam de ouvir a Bíblia sendo lida. Eu conheço pessoas assim, que têm uma espécie de enjoo em relação às coisas espirituais, por causa do pecado. O pecado gera essa indisposição no coração em relação a Deus, à vontade dele. O fruto do Espírito é fundamentalmente relacional. Não é meramente particular. Por isso que não tem como frutificar fora da igreja, fora da convivência com os irmãos. Precisamos dos irmãos. Precisamos daquele crente chato para frutificar. É em meio a essa chatura que o nosso amor é testado. É em meio a esse contexto adverso que nós vamos poder manifestar o fruto do Espírito. A Bíblia é claríssima quando diz isso. Que vantagem há se você cumprimenta aqueles que apenas que te cumprimentam? A panelinha, o seu grupinho. Você não vai ser trabalhado nas suas fraquezas, você não vai ser trabalhado na dureza do seu próprio coração. Então, o Espírito flui para nós da nossa união com Cristo, bem como além de nós, para trazer-nos em comunhão com os outros. E aí nós já entramos no estudo dessa manhã. O segredo de toda essa dinâmica, dessa fluidez espiritual, é a humildade. Tudo começa aí. A nossa conversão começou com humildade, com humilhação. Deus nos humilhou, Deus nos mostrou quem Ele era, Deus mostrou o nosso pecado, Deus mostrou a nossa condição. Eu não sei se você teve essa experiência ou se tem essa experiência regularmente, mas quando nós lemos a respeito do Senhor na Bíblia, ouvimos um sermão a respeito de quem Ele é, dos atributos, do caráter de Deus, eu me sinto, irmãos, um nada. Um nada. Experiência semelhante eu passei quando eu fiz as pós-graduações, o seminário, e aí você vê aquele professor que tem um conhecimento absurdo, e você vai fazer uma avaliação, e aí você pensa até que foi bem, você tira uma nota 7. Você pensa que foi excelente, aí você tira uma nota 7. Aí você vai conversar com o professor, mas eu fiz tudo que foi requerido. Não, você foi abaixo da mediocridade. O professor que fala. Você precisa estudar mais, você precisa ler mais. Você lê muito mais. Você tem que ter quilômetros de leitura. Você não tem nem metros. Aí você se sente um nada, academicamente falando. Uma experiência similar, mas não se compara àquilo que nós percebemos quando estamos diante de Deus mesmo, um Deus santo, um Deus perfeito. Então, nós passamos já por isso. A humildade não faz parte das 9 virtudes mencionadas por Paulo sobre o fruto do Espírito. Mas sem humildade não haverá possibilidade do cultivo desse fruto. E Cristo demonstrou humildade em sua humanidade. E o exemplo extremo da humildade, da humilhação do Redentor, obviamente foi a sua cruz. Ali foi o exemplo extremo, ele foi ao extremo por amor a nós. E ao longo do seu ministério, essa, sem dúvida alguma, foi uma das marcas da humildade do Senhor. Aliás, a humildade foi uma das marcas do ministério do Senhor. Jesus conversou com crianças que eram praticamente marginalizadas, rejeitadas. Havia um grupo de crianças, e os irmãos sabem que as crianças geralmente são barulhentas, um pouco desastradas e por vezes bagunceiras. E chegou aquele grupo de crianças querendo ver ao Senhor, querendo conversar com o Senhor, os discípulos meio que tentando conter, segurar. E Jesus, não, libera, pode liberar, deixa as crianças virem. Deixa os pequeninos virem, porque deles é o reino de Deus. Não embaraçem as crianças. Algo que era desprezado. Jesus se dedicou, em alguns momentos, João capítulo 4,
é uma das passagens que me deixam mais impressionados. Claro que a que me deixa mais impressionado é a crucificação de Jesus. Desde o momento que ele foi preso, que Pedro tira a peixeira e passa na orelha do soldado, Jesus diz: olha, Pedro, não é por aí não, o caminho não é esse. Eu voluntariamente estou entregando a minha vida. É voluntário. Se eu quisesse, eu daria só uma ordem. Bilhões de anjos apareceriam aqui, destruiriam esses exércitos, acabariam com tudo. Às vezes não é esse o nosso desejo em algumas situações, né? Ah, se uma milícia tivesse o meu bel prazer, né? Mas Jesus disse: se eu desse uma ordem, eles viriam. Eu voluntariamente estou entregando a minha vida. Mas uma das passagens que salta aos olhos é João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher do poço. Além de mulher, estrangeira, uma vida promíscua, duvidosa, questionável. E Jesus conversa com aquela mulher, Jesus lida com os problemas daquela mulher, Jesus se revela como Salvador para aquela mulher que estava ali marginalizada, esquecida. Veja o tanto que o Redentor se humilha, o tanto que ele vai ao encontro dos seus. Ele obedeceu aos pés, serviu aos desvalidos e marginalizados, deu atenção a mulheres e crianças, e na passagem que nós vamos ver, ele lavou aos pés dos seus discípulos. Ele ensinou em Mateus 11:29 que aquele que se humilha será exaltado. A exaltação passa pelo caminho da humilhação. O alto e o sublime habita com os humildes, como diz o profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Esse Deus tão poderoso, tão grande, tão excelso, tão singular, ele habita com aqueles que são humildes. Por isso que a humildade é importante, porque o Espírito Santo habita em nossos corações e o Espírito Santo vai nos frutificar, mas ele só vai habitar em corações humildes. Então, a humildade, meus irmãos, abre o caminho para todos os outros traços do caráter cristão. Então, nós vamos ver o primeiro tópico, abrindo aí em João, capítulo 13, verso 1 ao 20. Vamos realizar a leitura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com o que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, se vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar.
Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então são várias lições que o Senhor Jesus está aí nesse momento de despedida, ensinando aos seus discípulos. Eu quero, primeiro tópico aqui, irmãos, exemplo de humildade. Capítulo 13 até o capítulo 17 de João, nós temos aí os momentos de despedida de Jesus em relação aos seus discípulos. E o ápice dessa despedida é a oração intercessória no capítulo 17. Jesus ora pelos seus discípulos em favor deles e por aqueles que haveriam ainda de crer em seu nome. E nós vemos que esses momentos de despedida são recorrentes nas Escrituras. Moisés teve esse momento, Josué, o próprio apóstolo Paulo em Atos capítulo 20. Mas Jesus acrescenta aqui algo a mais na despedida, uma grande lição que fica para a igreja de todos os tempos, que é nesse momento que nós chamamos de lava-pés. Foi uma lição que jamais eles esqueceriam. Nós não praticamos isso como gente, esqueci agora o nome. Um sacramento na igreja. Nós não praticamos isso como um sacramento. Mas nós devemos praticar isso no dia a dia da igreja. A humildade em relação aos nossos irmãos. Era uma noite de quinta-feira, o sol já havia se posto, era a hora da ceia, todos estavam ali sentados à mesa, a mesa tinha um formato em U, todos estavam ali assentados. Os pés de Jesus e de seus discípulos eram protegidos meramente por sandálias, que ficavam parcialmente expostos à poeira ao longo de suas caminhadas. E a lavagem de pés era um costume. Às vezes eles nem tomavam banho, mas eles lavavam os pés. Eles não dormiam com os pés sujos. Era como escovar os dentes para nós. Então, o anfitrião, embora não realizasse pessoalmente a tarefa, sempre designava alguém responsável para que isso fosse realizado. Era uma tarefa considerada servil, feita por um criado. E quando João Batista expressou lá em João 1,27 sua indignidade em relação a Cristo, João Batista disse que não era digno sequer de desatar as sandálias dos pés do Senhor. Sequer disso. Agora você imagine esse Senhor, além de desatando as sandálias, lavando os pés dos seus discípulos. Por isso que Jesus aqui ao longo do discurso diz, olha, vocês me consideram Senhor e Mestre, de fato eu sou. Ou seja, ele jamais deveria estar realizando aquela tarefa na concepção dos discípulos, jamais, porque ele era o Senhor e ele era o Mestre. Mas percebam que no cenáculo não havia um servo. O último a realizar aquela tarefa seria Jesus. Ele toma a iniciativa. E ali começa a lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele chega no representante, inclusive do traidor, inclusive do Judas, e lavou os pés de Judas. E quando ele chega para lavar os pés de Pedro, que é o representante do grupo, Pedro, meus irmãos, é aquele tipo de pessoa que fala o que todo mundo está pensando. Não tem às vezes você está num lugar, acontece alguma coisa e fica pensando, puxa, que coisa. Aí alguém vai e fala. Você até ri, né? Mas é o que você estava pensando. Pedro é esse tipo de pessoa. Não conseguia ficar calado. Então todo mundo estava pensando, puxa, mas ele é um mestre, ele é o Senhor, por que ele está lavando os pés da gente? Os outros ficaram quietos. E Jesus foi extremamente duro com Pedro. Ele disse, Senhor, não faça uma coisa dessa. Isso não é tarefa para o Senhor fazer. E Jesus diz, olha, e Jesus já sabia que Pedro era complicado, por isso que Jesus tratava Pedro de uma forma mais dura mesmo. Ele diz, olha Pedro, se você não deixar eu lavar, você não tem parte no reino. Ou seja, está tudo perdido aqui. E Pedro, meio que para ficar bem com o Senhor, né, então me dá um banho. E não foi irônico, foi literal mesmo. Jesus dá outra palavra dura para Pedro. Olha, quem toma banho não precisa tomar banho não, Pedro. Você não está entendendo o ato. Você não está entendendo o que eu estou fazendo. Não quero acrescentar. Depois Jesus explica a razão pela qual
ele fez aquele ato, que não foi apenas para lavar os pés dos discípulos, mas para ensinar uma humildade, ou a lição da humildade aos seus discípulos. Então notem, irmãos, que o próprio Senhor Jesus fez isso, como exemplo para a igreja. E aí na sequência nós temos as lições, né? O próprio texto vai nos explicar por que Jesus fez isso. Então, aqui nós temos alguns propósitos. O primeiro é em relação aos méritos pela humilhação de Cristo. Quando Jesus diz a Pedro que se não deixasse ele fazer aquilo por ele não teria parte, Jesus está aqui dizendo que ele precisaria fazer algo para que os discípulos fossem plenamente redimidos. Para que não existisse nenhum tipo de mérito nos discípulos, nas ações deles, para que eles pertencessem ao reino. Em outras palavras, a menos que por meio da minha obra completa de humilhação, da qual a lavagem de pés faz parte, ou seja, de Jesus limpar os pecados, nós não iremos participar dos frutos do seu mérito redentor. Então, nada no que diga respeito à nossa redenção é por mérito nosso. Nada. Tudo é pela graça. Foi porque Ele fez. Foi porque Ele se entregou espontaneamente. Segundo propósito desse texto está aqui, dessa passagem está aqui registrada, é a santificação. Jesus estava aqui usando uma figura para ilustrar uma verdade espiritual. Assim como ele fala sobre o renascimento espiritual no capítulo 3 a Nicodemos. No capítulo 4, a mulher do poço, ele fala de uma água espiritual. No capítulo 6, ele fala do pão vivo espiritual, desse alimento espiritual. Aqui Jesus está usando essa figura para falar de uma limpeza, de uma purificação. Purificação do coração. Jesus afirmou que os discípulos já estavam limpos, mas nem todos, isto é, Judas. Ou seja, eles já haviam nascido de novo, mas eles precisavam ser lavados dos pecados que eles cometiam. É uma lição importante, nós precisamos ser limpos dos nossos pecados constantemente. Constantemente sendo trabalhados pelo Senhor. Mas o objetivo central da lição prática de Cristo era a prontidão para servir. 12 pessoas, 13, né, com o Senhor, 13 pessoas numa sala. Havia algo a ser feito e ninguém se dispôs. Eles ficaram como estavam sentados. O Senhor Jesus toma a iniciativa e faz. É a prontidão para servir, irmãos. Todo crente deve ter. Eu não devo esperar alguém fazer. Das coisas simples às coisas complexas. Eu não sei como que muitos conseguem, às vezes num culto, a criança está ali chorando, a mãe está ali desesperada, sem saber o que fazer com a criança, e a pessoa não tem a iniciativa de ir lá e dar um help, dar um socorro, né? Às vezes o que se tem são olhares de reprovação, né? Aqueles olhares assim, o que essa criança está fazendo aqui chorando? Então, essa questão de ser uma pessoa disponível, de estar para servir ao seu irmão, mesmo que às vezes a pessoa não queira, como foi o caso de Pedro. Pedro ofereceu resistência, mas Jesus foi duro com ele, falou: eu vou te servir, tem lições implícitas nesse ato aqui, é a minha missão. O fato é que Jesus é a figura mais intrigante de toda a história. É uma figura incomum. A intenção mais abrangente de Jesus, como eu disse, não era instruir um sacramento. Não era um ritual meramente exterior, como eu já vi em várias igrejas. As pessoas às vezes têm algum encontro, alguma coisa, né? Faz um intercâmbio, aí no final a igreja hospedeira lava os pés daqueles que todo mundo faz um lava-pés. Jesus não tinha essa intenção, irmãos. Não é meramente lavar um pé, mas é a prontidão para servir.
E é impressionante como todo o Evangelho de João revela a humildade de Jesus, mesmo quando exalta a humildade dele. Mas a expressão suprema da humildade de Cristo foi a sua morte de cruz, que era o tipo de morte mais degradante, humilhante daquela época. E aí eu quero finalizar com o terceiro tópico, irmãos, que é a humildade perante Deus. A humildade perante Deus é semelhante ao temor. É muito parecida. Começa com uma visão elevada de quem é Deus. É a percepção do que são as coisas. Quando vemos a Deus em sua majestade, sua grandeza e santidade, nós ficamos humilhados diante dele. O profeta Isaías, no capítulo 6, quando viu um pouco dessa santidade de Deus, imaginou que iria morrer. Disse, não, agora eu vou morrer. Não tem como escapar disso daqui, porque os meus olhos viram o Senhor. Isaías tinha consciência do que as escrituras que ele tinha naquele momento falavam a respeito de ver a majestade de Deus. O próprio Deus disse que ninguém poderia vê-lo e continuar vivendo, porque ele é absolutamente singular. E em todas as ocasiões da Bíblia que homens viram a glória do Senhor, se humilharam na presença de Deus. Todos os homens que tiveram algum vislumbre da glória de Deus caíram de joelhos. Alguns até adoeceram diante da glória do Senhor. Enfermaram imediatamente. Moisés se curvou no chão, adorou. O profeta Isaías chorou. Ezequiel caiu com o rosto no chão, certamente quebrou a cara. João caiu aos pés dele como se estivesse morto, sem vida, diante da visão do Apocalipse. O desfalecido. Até as 4 criaturas vivas e os 24 anciãos no céu de Apocalipse se curvam diante do trono de Deus. A humildade começa com um conceito correto sobre quem é Deus. Se eu não sei quem é Deus, eu não tenho a menor noção do que é humildade. E a Bíblia diz que nós temos de nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Quando relacionamentos com pessoas são bons e circunstâncias são favoráveis, nós temos de receber com humildade as bênçãos da mão graciosa de Deus. O problema começa aqui. Quando existem situações que nos maltratam e circunstâncias que são difíceis, nós devemos aceitar com humildade. Quando o nosso nome é difamado, não é o meu nome. Tem que ser o nome de Deus. Não estou nem aí se estão falando mal de mim. Problema de quem fala. Problema de quem pensa. Problema de quem pensa o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso. Problema deles. A minha dignidade está em Deus. Eu tenho que estar humilhado diante de Deus. Eu não tenho que lavar a minha honra, mas é a honra de Deus. Se a nossa vida, irmãos, fosse conduzida com esses princípios, muitos dos problemas nós não teríamos. Quantas vezes você não ouve as pessoas dizem, mas isso é injusto em relação a mim. Isso é injusto. A pessoa leva uma fechada no trânsito e vai revidar. Por que é injusto? O outro está tomando a minha vez, o meu direito. Achamos que somos alguma coisa, né? Achamos que somos alguém. É aí que está o problema. Essa semana, conduzindo o veículo, eu pensei até que o diabo estava solto, saiu de um e entrou em outro, porque não foi possível. Foi muito rápido, porque o trânsito é tudo muito rápido. Eu estava ali tranquilamente conduzindo o carro, aí na minha frente, não sei o que aconteceu, aí o condutor jogou o carro em cima do outro. Aí os xingamentos ali, eu estava distante, né? Aí tá. Passou questão de segundos, eu não estou brincando não, parece que o diabo saiu de um e entrou em outro. Aí jogou o carro também. Aí o que eu fiquei impressionado, eu fico chocado, sinceramente, irmãos, eu fico chocado. Eu confesso aos irmãos, porque no meu tempo era muito raro isso acontecer. E olha que eu sou de um contexto de muita gente barraqueira, entendeu?
Mas aí eu parei assim, emparedei, né? Veio o sinal vermelho, aí o condutor paramos enfileirados, o condutor do outro lado baixou o vidro e o de cá também. Para minha surpresa, o condutor do outro lado era uma mulher. Mas xingou do meio de tudo quanto é nome, vazou até pro meu lado assim. Palavrões que fazia tempo que eu não ouvia. Confesso, saiu da boca daquela mulher. E xingando, e chamando o homem para descer e para pancadaria. Eu falei, gente, ela deve ser lutadora. Deve ter alguma arte marcial, porque não é possível, então muito sem noção. Então, assim, a questão do meu direito, as pessoas estão muito nervosas, à beira de um ataque de nervos, de um colapso. Não tem um pingo de humildade. A humildade passou muito longe, sabe assim, algo que nem existe. Esses acessos de raiva, a pessoa acha que é alguma coisa e tem que se afirmar e tem que assegurar o direito dela. Não é que nós vamos abrir mão dos nossos direitos. Não vamos lutar pelos nossos direitos. Eles devem ser assegurados. Mas há situações que nós vamos ter que perder, infelizmente. Vamos ter que perder. Infelizmente é assim. Eu lembro quando, logo que saiu aquela lei, começou a ser muito rigorosa, né, de passar as pessoas à frente, no banco, com necessidades especiais, idosos. Quantas vezes eu não estava numa fila de banco quilométrica, vinha uma pessoa da cabeça branca, não necessariamente o Marcelo, ou outros que estão com essa moda, mas pessoas realmente que passaram aí da idade, precisam acessar lá a preferência. Mais gente que tinha de pessoas na fila que xingar, mas vem essa hora, tem o dia todo, não trabalha e passa na frente. Acha que é alguma coisa. Quem sou eu na fila do pão? Acham que são alguma coisa. Não tem humildade. Então, meus irmãos, quando estivermos conscientes da nossa relação de criatura com um Deus infinitamente majestoso e santo, não desejaremos nos comparar de maneira egoísta com ninguém. Com ninguém. Eu não sou, no caso da profissão, eu não sou o melhor professor, não sou o melhor policial, não sou o melhor pastor, não sou o melhor marido, não sou o melhor pai. Não. Sou um servo de Deus. Estou humilhado na presença de Deus. Eu tenho as minhas limitações. Sempre vão ter profissionais melhores do que eu no que eu faço. Sempre, sempre vão ter. Sempre vão ter pessoas que vão ter um desempenho melhor. Seja uma oratória melhor, um português melhor, uma escrita melhor. Eu tenho que reconhecer o meu valor diante de Deus. Essa competitividade de querer ser o melhor, de querer ser o destacado, isso não faz parte do reino. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. E os discípulos estavam nessa. Lembram daquela passagem que eles estavam ali perto de Jesus e perguntavam assim, Senhor, quem vai ser o maior no reino de Deus? Quem vai estar mais perto assim, né? Quem vai ser o maior? E aí Jesus traz aquela lição. O maior é o que serve. O maior é o menor. É uma das lições que nós vamos ver hoje à noite, também está muito conectada com a mensagem, com a lição da manhã, tá? Então, meus irmãos, à medida que nossa consciência de nosso lugar humilde diante de Deus for se estabelecendo, evitaremos as tentações do orgulho e da competição. Aqui nas nossas considerações finais, eu não sei como é que está o tempo, que eu não olhei, mas se tiver que tocar o sinal, toquem, tá? Porque senão a gente vai falando e vai embora. Quem é humilde diante de Deus, ou será humilde diante das outras pessoas? A pessoa que é arrogante diante dos outros não é humilde diante de Deus. E há um risco sério dela não ter sido alcançada pela graça de Deus ainda. Os irmãos, veem a importância dessa virtude? Da humildade? A humildade pode ser expressa por meio de submissão. Submeter-se é ser receptivo à instrução, ensino, encorajamento e disciplina. Quando você é questionado, quando você é criticado, ainda que você ache que a crítica não proceda, mas se é muito reativo, muito defensivo, muito cheio de justificativa, há um risco grande de não ser humilde.
ser arrogante. Todos nós estamos passíveis de críticas. Não somos perfeitos. Eu não sou um pastor perfeito, não sou um pai perfeito, não sou um cidadão perfeito. Alguém pode vir me criticar. Como que eu vou lidar com essas críticas? E nesse cenário pastoral, muitas pessoas nos criticam. Construtivamente, às vezes até de forma depreciativa. Eu sempre aproveito da melhor maneira possível as críticas. Até mesmo as depreciativas. Tinha um pregador que ele colocava muita mão no nariz. Mas era muito mesmo. Ficava só com a mão no nariz. E tem aquele negócio da mão no bolso, né? Alguns críticos de bom sermão dizem que você pode observar, o preletor que põe a mão no bolso aí já era. Acabou o sermão ali. Tem gente que tem essas críticas aí. Mas esse da mão do nariz realmente prejudicava. Porque ainda mais numa igreja do tamanho da nossa, se, por exemplo, está ali de lado, ele põe a mão aqui direto, vai pensar que ele está cutucando o nariz, né? Ali alguns vão ficar com nojo, vai gerar um problema. Ele nem estava fazendo isso, tá, irmão? Não estou dizendo que ele estava fazendo. Mas ele tinha muito essa mania de colocar a mão no nariz. E alguém, certa feita, foi criticar. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Aí eu disse para ele o seguinte, olha, você tem esse problema, esse tique nervoso aí do nariz? Usa um lenço, cara. Põe um lenço grande na mão e faz assim, ó. É menos nojento e as pessoas não vão ficar com aquela impressão de que você está... E aí ele ainda não aceitou muito bem, continua com a mão no nariz. Então é um problema dele. Então todos nós estamos passíveis de críticas, de questionamentos e na maioria das vezes a crítica procede. É para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Se nós atinarmos para as críticas, pode ser que melhore até o que estamos fazendo. Então, o exercício da humildade exige esforço e um alto empenho da nossa parte, a vigilância constante. O Espírito Santo nos faz humildes, mas nos capacita para que nos humilhemos em situações que nos são difíceis. Tratar com dignidade a todos, inclusive aqueles que nos servem. A pessoa que faz a limpeza na nossa casa, a pessoa que cuida dos nossos filhos, os professores da escola, quando acontece alguma coisa com o nosso filho, você saber abordar, você saber conversar. O seu filho não é a pessoa mais importante da escola, existem outras pessoas lá também que são igualmente importantes. Talvez ele seja mais importante para você, mas tem outras pessoas importantes ali naquele cenário. Então, tratar as pessoas com a devida dignidade, com o devido respeito. Independente dela ser um morador de rua, teve uma cena que chocou esses dias aí para trás, acho que essa semana, o morador de rua estava no local, estavam limpando, aí chamaram, não sei se foi a polícia militar ou a polícia, pegaram o morador de rua igual arrasta um saco de batata. Colocaram lá na rua assim. Isso chocou até a sociedade. Imagine um crente. Trata-se um pet como um ente familiar. E olha o que é que fazem com um ser humano. Imagem e semelhança de Deus não é o pet. É um ser humano. É o meu próximo. Puxaram igual um saco de batata assim, ó, para lavar a calçada. Então, meus irmãos, se não houver o tratamento digno ao nosso próximo, alguma coisa está errada conosco. Eu falo isso me incluindo também. Eu sei, para mim, os mais difíceis de tratar como ser humano são os atendentes de telemarketing. Confesso aos irmãos que ainda tenho muita dificuldade. Ainda peco demais nisso. É uma área que é uma fraqueza minha. Mas graças a Deus que grande parte dos telemarketings agora são eletrônicos. Às vezes liga, né? Aí quando fala assim, alô, eu desligo. Já sei que é fria, né? Algum produto vão oferecer. Mas é uma pessoa que está lá do outro lado, é um ser humano que está lá do outro lado, trabalhando. E é um trabalho, assim, é lícito, não é ilícito. É chato para a gente que recebe as ligações. A pessoa quer trocar o plano do celular, a pessoa quer te vender algum produto, diz que é o melhor produto do mundo, você diz não, e a pessoa você diz não, e fica naquela situação
É difícil sair, mas é um ser humano que está lá. Então, o serviço é requerido dos que são humildes. Servir sempre visando a glória de Deus e não a do próprio nome. E essas virtudes vão na contramão da nossa sociedade. Estão na contramão. E Cristo, e aí eu quero finalizar com algumas aplicações práticas do texto. Primeiro, Cristo é o nosso maior exemplo. Não, eu posso dar vários exemplos humanos aqui, mas o maior exemplo é Jesus. Quer saber como servir? A motivação para servir? Leia o Novo Testamento. Você vai ver Jesus servindo. O Deus homem. Jesus nos ensinou esse glorioso caminho do serviço. Isso foi o próprio Jesus quem ensinou. O serviço é um caminho, uma jornada, um processo, não são episódios de serviço. Hoje eu fiz o bem para alguém, ajudei o idoso a atravessar a rua, o cego a atravessar a rua, no outro dia eu estou na condução do carro, eu nem paro na faixa, passo batido. Não. Serviço é uma jornada. Não são episódios, é jornada. É uma atitude transformada do coração. E ser humilde não é ser uma pessoa tímida, retraída, que não fala. Tem nada a ver com isso. Mas expressar uma consideração e respeito cristão ao próximo. As pessoas chegarem no ambiente que você está e ficarem assim, puxa, mas fulano me tratou tão bem, né? Me tratou de uma forma tão digna, tão respeitosa, tão atenciosa. Essa é a marca do serviço. Não é só um auxílio pontual, mas é uma forma de viver. E aqui fica um alerta, irmãos, no encerramento do nosso estudo. A fé sem obras é morta. A fé sem obras não serve para absolutamente nada. Não basta ter um mero esclarecimento intelectual, saber o que tem que fazer e não fazer. Não adianta nada. Você sabe as atitudes práticas de serviço. E a sensibilidade, irmãos, em relação ao próximo deve ser uma marca do cristão. Se você tem na sua casa uma empregada doméstica, que agora não chamam mais assim, mas de forma clara, né? Empregada doméstica, uma diarista, essa pessoa adoeceu, essa pessoa não pôde mais trabalhar, essa pessoa está passando por uma dificuldade, você sabe, você não ajuda como crente. Que testemunho. Que testemunho. Precisa ajudar. É preciso ter o coração sensível aos outros. Acima dos outros nos servirem, nós temos de servi-los. Então, quando somos humildes diante de Deus e sua palavra, também somos humildes em relação ao que Deus tem nos dado como habilidade, talentos e dons. Sabemos que fazemos bem aquilo que o Senhor nos designou para fazer, mas não ficamos aí tomados de vanglória pessoal. Não é para a nossa vida pessoal, mas é para a glória de Deus. Sempre para a glória de Deus. Eu vou servir da melhor maneira possível para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. E como eu disse no início do estudo, a humildade é o cinturão do fruto do Espírito. Então, tudo que nós vamos falar aqui ao longo desses meses pressupõe humildade. Se não existe humildade, não vai fazer sentido algum as lições que nós vamos ministrar aqui. Então, fica esse encorajamento para que todos nós pensemos de forma particular, dentro do nosso contexto, como que nós podemos servir melhor no mundo.